Então, primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer pela participação, né? Ter nos respondido. E, para começo, eu gostaria de saber, né, por que escolheu trabalhar com web jornalismo. Olha, acho que talvez até desde antes de entrar no curso mesmo, eu já tinha a intenção de trabalhar com web jornalismo. Acho que, enfim, tem muita gente que acaba se encontrando bem depois, mas eu acho que a única certeza que eu tinha, enfim, eu gostava de escrever, eu já via um crescimento, enfim, era uma fase ali por volta de 2005, 2006, né? Na verdade, eu comecei meu curso ali em 2008, mas eu já via esse crescimento dos portais de notícia. Acredito que o G1 Nacional entrou no ar, né, também por volta de 2008, 2009, não me lembro muito bem, e isso despertou muito minha atenção para o web jornalismo, né? Eu via aquela forma como uma forma inovadora, porque se a gente for olhar hoje, 10 anos depois, era meio que um jornal impresso transposto para a internet. Assim foi que começou, né? Era enfim, basicamente um texto muito parecido com o texto de jornal impresso, com aquela foto abrindo, uma coisa assim bem rudimentar ainda, não tinha ainda muito estudo, nem, enfim, as teorias ainda não eram muito transpostas para como se praticava o web jornalismo na época, até por dificuldades tecnológicas. Em relação à busca pelas matérias, como funciona desde a apuração até a publicação? O trabalho do web jornalismo, ele meio que não para em nenhum momento. O trabalho da gente enquanto web jornalista, e eu falo assim, tanto do repórter ou do estagiário que acabou de entrar aqui, para o editor, enfim, eu estou aqui vou fazer 8 anos, eu acho, de G1 agora. E, enfim, o trabalho, ele é basicamente, pelo menos assim, a demanda, ela consiste basicamente num pouco de cada coisa para todos os profissionais. Você trabalha desde a sugestão de pauta, a apuração de conteúdo que vai nas redes sociais, no WhatsApp, ouvir rádio, ver o que é que outros portais estão publicando, enfim, entrar em contato com diversas fontes. Isso, então o trabalho vai da apuração à finalização das matérias. O trabalho, enfim, ele é escalonado um pouquinho, né? O repórter tem um pouquinho mais de responsabilidades, o editor tem um pouco mais de responsabilidades ainda. Mas basicamente nessa parte da apuração, todo mundo faz meio que uma geral e a gente já tem meio que um apanhado de quais as funções que quais as atribuições que cada um tem que ter. Por exemplo, tem uma pessoa que está exclusivamente para olhar Diário Oficial do Estado, Diário Oficial da União, Diário Oficial do Ministério Público, por exemplo. Tem outro que está ali, que tem que estar em contato com os outros setores da empresa para saber o que chegou de informação e que pode render algum material para a gente apurar. Então, assim, todo mundo faz um pouco de tudo nessa apuração, mas a gente tem algumas funções, algumas atribuições bem definidas em relação a isso, enfim. Existem perfis, né, em redes sociais que também levam informação ao público e existem os portais consagrados, como é o caso do G1. Você, na sua opinião, né, há uma diferenciação entre esses dois mundos de levar informação ou da mesma forma de um jornalismo? Não, desde que sejam, eu acho que a diferenciação que pode ser feita é qual desses conteúdos é feito por um jornalista e qual deles não é, né? A partir do momento em que o conteúdo não é feito por um jornalista ou por alguém que tenha a credibilidade, e aí eu não falo pelo corporativismo da coisa, mas por alguém que estudou e se preparou para saber como tal assunto deve ser divulgado, por que aquilo deve ser divulgado, por que aquilo é interesse público, interesse jornalístico, né? A partir do momento em que uma pessoa que não tem esse preparo faz uma divulgação, né? Essa pessoa ela não passou por um filtro de quem teve todo esse preparo, né? Então, eu só consigo enxergar esta diferença. Independentemente do meio, né? Até porque uma pessoa que não estudou comunicação, ela pode abrir um blog, né? Pode abrir um site na internet e começar a escrever, sem problema algum. E escrever conteúdos que são considerados, né? Enfim, são conteúdos noticiosos, tá? Mas a diferença está mais nesse preparo de quem estudou e se preparou para trabalhar
com conteúdo noticioso, criar conteúdo de caráter noticioso, e quem não teve esse estudo.